Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal, para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E, se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques e você está no canal do Discípulos. Aqui é um canal para você ser edificado na sua fé cristã. Se você quer crescer na sua fé cristã, esse canal é recomendável para você que está iniciando a sua caminhada, ou se você já está há mais de 50 anos no Evangelho também, se você quer voltar à simplicidade, esse lugar é o lugar certo. Já se inscreva no canal, ativa o sino, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que também amam a Palavra de Deus. Nós vamos continuar as nossas reflexões em Atos dos Apóstolos. Estamos já no capítulo 4. Então, segue a vinheta e vamos para o vídeo. Galera, é o seguinte, então, para dar um contexto, a gente vai refletir no capítulo 4. Mas para dar um contexto, a gente vai lembrar ali no capítulo 3, que Pedro e João, eles estavam indo orar a oração das 3 horas no templo. E eles se depararam ali com o coxo de nascença, que havia mais de 40 anos que estava naquela situação. Pedro e João então curaram esse coxo, esse paralítico, e houve um rebuliço ali, houve uma bagunça na cidade, e todos ficaram maravilhados e todos foram ali ver o que estava acontecendo. Inclusive os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, os mestres da lei, eles foram ali observar o que estava acontecendo. Nesse momento então, Pedro e João se levantam e eles começam a pregar e a explicar ali o que estava acontecendo com o coxo de nascença. Isso chamou a atenção ali dos líderes, porque existia um grupo religioso nesse tempo de Jesus, que se chama saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso, bem rígido ali, e eles não acreditavam, eles não aceitavam essa doutrina da ressurreição dos mortos. E eles viram Pedro e João pregando sobre isso, e isso chamou a atenção deles, e eles reuniram ali todos os líderes, os escribas, os fariseus, os mestres, os doutores ali, os sacerdotes ali, os líderes de Roma ali. Eles então prenderam Pedro e João, agora já no capítulo 4, eles prenderam Pedro e João e levaram para o cárcere. E eu quero refletir com vocês, eu estou com o meu esboço aqui embaixo, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo. Eu quero refletir com vocês aqui no capítulo 4, a obra do Espírito Santo atuando na vida desses homens, atuando na igreja primitiva. Quais são as características das atuações do Espírito Santo, como ele atuou. O Espírito Santo, por exemplo, ele falou com esses homens. O Espírito Santo era uma pessoa que falava com eles abertamente, direcionava eles para os lugares. O Espírito Santo capacitou esses homens. O Espírito Santo, ele agiu de tal forma, milagrosamente, que esses homens eles conseguiram pregar o Evangelho. Nesse capítulo 4 aqui, eu consegui extrair 12 obras do Espírito Santo para que a gente possa dar uma pequena reflexão. A gente não vai entrar muito profundo, mas a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre 12 obras do Espírito Santo, como o Espírito Santo atuou aqui no início da igreja primitiva. E a primeira coisa que a gente pode observar, não apenas aqui em Atos capítulo 4, mas ali nos evangelhos, por exemplo, na vida de Jesus, o Espírito Santo, ele atuou na vida dos discípulos desde o período ali que Jesus ficou com eles durante 3 anos. A gente viu o Espírito Santo ajudando esses homens que eram fracos na fé. Esses homens que não tinham conhecimento das Escrituras. Esses homens eram homens que tinham um coração duro, né? E aqui em Atos capítulo 4 a gente percebe que o Espírito Santo ali no capítulo 1, né, retornando no capítulo 1 e no capítulo 2, a gente viu o Espírito Santo sendo derramado em homens fracos, e é isso que o Espírito Santo faz. Ele vem sobre pessoas fracas para confundir as sábias. E isso está lá em Atos capítulo 2, versículo 7. A questão que o Espírito Santo veio sobre meros homens galileus, perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Então, esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo veio sobre pessoas fracas. E se você acha que você não tem condições de pregar o Evangelho, você está muito enganado. Se você tiver o seu coração disposto,
O Espírito Santo vai vir sobre você e vai te usar grandemente. Assim como ele tem feito comigo aqui, cara. Quem diria que vocês não me conhecem direito, né? Mas eu tinha muita dificuldade de estar aqui falando com vocês. Eu tinha muita vergonha, eu ainda estou passando por esse processo. Mas o Senhor tem me usado assim grandemente e eu tenho agradecido a Deus por isso. Ponto número 2. A outra obra que eu visualizei aqui em Atos capítulo 4 é que o Espírito Santo deu coragem para esses homens fracos. Então vamos ler Atos capítulo 4, do 8 ao 10. Se você estiver com a sua Bíblia. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou: autoridades, líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente sobre o modo como foi curado. Então eles curaram ali o coxo, e aqui no capítulo 4, Pedro e João estavam presos, passaram a noite na prisão e agora eles são chamados e são interrogados pelos líderes. E agora eles falam para os líderes, não para a igreja, para os líderes ali de Roma, os líderes religiosos de Israel. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio do nome, desse nome é que esse homem que está aqui diante de vós foi plenamente curado. O que está acontecendo aqui? O Espírito Santo veio com coragem sobre a vida desses homens agora. Pedro e João falam abertamente, sem medo, sem insegurança para esses homens. Lembrando que Pedro, se a gente for relembrar ali dos evangelhos, Pedro foi aquele que negou Jesus por 3 vezes. Ele tinha falado que amava Jesus por 3 vezes, mas Jesus falou para ele que em verdade vos digo que você me negará antes que o galo cante por 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Pedro negou Jesus por 3 vezes. E quando Jesus foi preso, Pedro e os demais discípulos fugiram de medo dos soldados romanos, fugiram de medo de serem mortos. Só que aqui acontece uma coisa maravilhosa. Aqui o Espírito Santo deu coragem para esses homens. Ali, Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes diante de apenas servos do governo de Roma ali, diante de apenas empregados. Vamos ler esse versículo? Lucas 22, dos 56 ao 57. Uma criada, sentada ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Então Pedro negou Jesus diante de apenas uma empregada ali, que não tinha muita relevância ali. Era apenas uma pessoa que trabalhava para o governo de Roma ali, uma empregada. E a questão que quando Jesus foi preso, todos os discípulos abandonaram Jesus. Inclusive é bom a gente lembrar que os discípulos que estavam com Pedro, eles também falaram que nunca negariam Jesus. Só que ali quando Jesus foi preso, todos eles abandonaram Jesus. Vamos ler Mateus 26, versículo 56. Todavia esses fatos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. E aqui em Atos capítulo 4, esses homens estão falando para multidões ali, principalmente para os líderes agora da cidade. Estão falando sem medo, estão falando, foi em nome de Jesus Cristo, esse que vocês crucificaram. Além de falar que eles estavam falando em nome de Jesus, eles ainda acusaram ali os líderes que foram eles que crucificaram Jesus. Então olha a coragem que o Espírito Santo gera na vida dos crentes. Ponto número 3. O Espírito Santo faz com que a gente se pareça com Cristo. E essa é uma das obras mais impressionantes que somente o Espírito Santo pode realizar. O Espírito Santo faz a gente se parecer com Jesus. Eu acredito que essa seja a principal função do Espírito Santo. Fazer com que a gente se pareça com Cristo, né? Então, vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Observando a coragem de Pedro e tendo notado que esses homens eram simples e iletrados,
ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Então, o poder, a autoridade, a sabedoria com que esses homens estavam falando e as coisas que eles estavam realizando ali, os milagres, os líderes religiosos, eles reconheceram que esses homens tinham andado com Jesus. E realmente esses homens tinham andado 3 anos com Jesus, aprendendo com Jesus, aprendendo e também praticando aquilo que Jesus fazia. E eles viram o brilho de Jesus. Eles viram a maneira que Jesus falava. Então, o Espírito Santo fez com que esses homens vissem Jesus na vida desses discípulos. E na verdade, somente o poder do Espírito Santo, somente depois que eles foram revestidos de poder ali em Atos capítulo 2, é que eles começaram a fazer realmente aquilo que Jesus tinha falado. É que eles começaram a ser realmente pequenos cristos. Eles começaram a fazer as obras de Jesus porque eles foram revestidos de poder. Assim como Jesus foi revestido do Espírito Santo, ele realizou a obra do Pai, morrendo na cruz. E para nós hoje, a igreja hoje, será que nós temos sido cópias de Jesus? Eu falo por mim mesmo. Será que nós temos sido cópias de Jesus? Será que as pessoas têm visto Jesus em nós? Será que a nossa família tem visto Jesus em nós? A nossa maneira de falar, a nossa maneira de pregar, a nossa maneira de viver aqui na nossa casa, será que temos refletido a glória de Jesus? Será que temos feito coisas que agradam a Deus? Porque ser igual a Jesus são práticas que a gente tem na nossa vida. Será que a igreja hoje, será que as pessoas têm visto o brilho de Jesus em nós? Que fica essa reflexão para nós. Ponto número 4. O Espírito Santo gera na igreja o temor a Deus e não aos homens. Atos capítulo 4, versículo 19. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Aqui nesse contexto, os líderes ali pediram para que eles não falassem mais de Jesus e principalmente da doutrina da ressurreição dos mortos. E eles falaram: julgai a vós mesmos, será que é justo diante de Deus obedecer mais a vocês do que a Deus? Então, eles tinham muito mais temor a Deus do que aos homens. E isso não foi pela força deles, foi pelo poder do Espírito Santo. Foi pela capacitação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que capacitou eles para eles temerem mais a Deus do que aos homens. Então, essa é mais uma obra que o Espírito Santo realizou. No ponto número 5, o Espírito Santo gera na igreja senso de propósito. Isso aqui também é uma coisa muito importante, porque muitas vezes nós andamos por aí sem propósito. Nós andamos vagando de igreja em igreja, pulando de galho em galho, igual macaco, sem propósito. Iniciamos alguma coisa sem propósito. Esse dia eu estava conversando com meu amigo Emerson, a gente estava tomando um café juntos, e a gente estava falando sobre algumas coisas, alguns projetos ali, e ele falou, quando você tiver um projeto, você precisa colocar no papel, e você precisa ter um propósito, você precisa ter um foco, porque senão você vai só ter fazer aquele projeto ali, mas é algo passageiro, você não pensa no futuro, como será daqui em diante, como o seu projeto vai crescer, como o seu trabalho aí vai crescer. Então, o Espírito Santo gera senso de propósito em nossas vidas. Foi isso que ele gerou na vida dos discípulos. Olha só o que está escrito lá em Atos capítulo 4, versículo 20. Pois não podemos lhe falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Então, diante aqui das perseguições, diante das tribulações, diante aqui dos líderes, das interrogações aqui, eles tiveram esse senso de propósito. Não podemos fugir desse propósito. Aquilo que Jesus falou para nós, nós vamos fazer. E nós vamos cumprir e nós vamos pregar o Evangelho. Então eles tinham esse foco, pregar o Evangelho e seguir em frente rumo à eternidade com Jesus, né? Porque acredito
que o principal foco desses homens realmente era pregar o evangelho, tudo, só que Jesus tinha ensinado para eles: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Essa era a esperança desses homens, um lugar junto com Jesus. Tópico número 6, o Espírito Santo faz com que incrédulos louvem a Deus. Incrédulos louvem a Deus vendo as coisas que Deus faz através de nós. Jesus é glorificado e não os homens. Atos 4, versículo 21. E os ameaçando ainda mais, os deixando ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Louvando a Deus pelo que acontecera. Então, uma das principais coisas que o Espírito Santo faz quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quando um ministério é cheio do Espírito Santo, ele faz com que essas pessoas vejam as nossas obras e louvem a Deus. Até mesmo os ateus, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, eles admiram ali o cristão fazendo aquele tipo de coisa, dando aquele bom testemunho, não mentindo em tal coisa, falando coisas coerentes. Então, o Espírito Santo, ele exalta Jesus nas nossas obras. Mas quando a gente faz as coisas pela carne, quem é exaltado é nós mesmos. Inclusive se eu estou gravando esse vídeo, se eu estou querendo a exaltação para mim mesmo, quer dizer que eu não estou sendo guiado pelo Espírito. Eu mesmo estou sujeito a isso. Todos nós estamos sujeitos. Por isso que nós temos que se dobrar diante de Deus todos os dias para pedir a misericórdia de Deus, principalmente nós que somos líderes de louvor, nós que somos líderes de igreja, precisamos ter esse temor do Senhor, assim como a igreja primitiva tinha esse temor. Nós precisamos muito se dobrar diante do Senhor. Ponto número 7. O Espírito Santo coloca amigos em nosso caminho para nos ajudar. Atos 4, versículo 23. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. A igreja se torna um lugar de refúgio, um lugar seguro para nós em tempos de crise, mas também em tempos de paz. Então, essa sim é uma das funções primordiais do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos leva a ficar... não, esse aqui tem que cortar esse do vídeo. O Espírito Santo coloca as pessoas certas em nossa vida. Não quer dizer que essas pessoas vão sempre nos alegrar. Não quer dizer que as pessoas certas vão ser as pessoas que sempre vão acertar. Não quer dizer que as pessoas não vão errar. Quer dizer que é as pessoas que Deus colocou. E muitas vezes as pessoas que Deus coloca, elas nos desapontam. Só que o Espírito Santo coloca as pessoas corretas em nossa vida para nos moldar, para moldar o nosso caráter. E a igreja é um ponto de refúgio. A igreja é um ponto onde nós podemos confiar ali na comunhão da igreja e nos sentir seguros. A igreja é como se fosse um hospital, né? Onde a gente pode confessar os nossos pecados, onde é criado um ambiente para que a gente possa crescer saudavelmente na nossa caminhada com Jesus. O ponto número 8, o Espírito Santo faz com que a igreja, em meio às dificuldades, ore. Uma das coisas também mais importantes que o Espírito Santo gera é fome e sede de Deus. Atos 4, versículo 24. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. E eles continuam orando ali, eles até recitam até a Bíblia, até o Antigo Testamento ali, para fazer as suas orações. Essa é uma das principais funções do Espírito Santo, fazer com que a igreja esteja diante dos pés de Jesus, em intimidade, buscando diariamente o pão vivo, buscando diariamente que esse fogo não se apague. E também a igreja, o Espírito Santo auxilia a igreja a orar de uma maneira correta.
esses irmãos aqui que estavam orando diante das dificuldades, eles estavam orando as promessas que estavam escritas ali no Velho Testamento. Então o Espírito Santo nos ajuda a orar de forma correta, de forma que Deus vai nos ouvir, de forma de acordo com de acordo com a vontade de Deus. Assim Deus nos ouve. Ponto número 9. O Espírito Santo ensina a igreja a pedir o que realmente precisa. Foco na oração. Muitas vezes nós oramos, não é errado, eu acredito que não seja totalmente errado, mas muitas vezes a gente ora muitas coisas, principalmente nas reuniões de intercessão. Oramos por muitas coisas, mas não oramos o que realmente o Espírito Santo deseja para aquele momento, né? Olha só o que está escrito aqui em Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Que interessante isso, porque diante das ameaças dos líderes, a igreja ela vai orar a Deus. E ela não orou para Deus parar a perseguição, ela não orou para Deus matar ali os líderes, vir com fogo e queimar eles. A gente vai lembrar de um fato que aconteceu nos evangelhos, que, se não me engano, é João e Tiago, Pedro, Tiago e João, que eram chamados filhos do trovão. Eles queriam que o Senhor trouxesse fogo ali numa situação. E agora a igreja está orando não para Deus parar a perseguição, não para Deus colocar fogo ali e destruir, não para Deus amenizar a situação, mas eles oraram para que Deus desse mais ousadia ainda para a pregação do Evangelho. Eles oraram para que o Senhor os capacitasse a continuar aquilo que Jesus tinha falado para eles. Olha só que coisa maravilhosa que o Espírito Santo gera nas pessoas. Ele ensina a gente a orar aquilo que realmente é preciso. Então, é o foco, né? O foco na oração. Ponto número 10. O Espírito Santo renova as forças da igreja em meio às perseguições. Atos 4, versículo 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar de onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo. E com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Então, em respostas às orações bíblicas e de acordo com a sua vontade, Deus responde às nossas súplicas com os sinais notórios da sua presença e do seu poder. Porque em meio às tribulações, realmente, se Deus não manifestar o seu poder, como que nós iremos suportar? Nesse contexto aqui, eles precisavam ver os sinais. Eles precisavam ver que Deus estava com eles, porque era tanta perseguição, era tanto ódio ali dos líderes religiosos, que eles precisavam dessa força do Espírito Santo e também de ver os sinais notórios de Deus, assim como lá no Antigo Testamento. E também esses sinais aqui que aconteceram foi também para que as pessoas ao redor crescem no Evangelho. Ponto número 11. O Espírito Santo gera a verdadeira comunhão na igreja, amor uns para com os outros. Atos 4, versículo 32. Estamos quase terminando. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam entre si. Então o Espírito Santo é uma das coisas que ele faz, é a obra do Espírito Santo que ele atua na igreja. Ele faz com que a gente viva a verdadeira comunhão no Espírito. Comunhão não é apenas você se reunir aos domingos na igreja e orar ali durante um tempo, durante o culto. Comunhão não é apenas você comer junto com a igreja. Comunhão é você participar do sofrimento dos irmãos, das dificuldades dos irmãos. Se o irmão está precisando de uma cesta básica, se você ligar para o irmão, se o irmão está precisando de oração, abraçar as pessoas em meio, tipo quando uma pessoa, um ente querido da família do irmão morre, você vai lá, console com orações, com palavras, com abraço.
A vida da igreja é isso que o Espírito Santo gera, a verdadeira comunhão que abraça uns aos outros, que ama uns aos outros. Foi isso que Jesus ensinou ali nos evangelhos, amarmos uns aos outros e olharmos as fraquezas uns dos outros e sim importarmos com as pessoas. E por último, o Espírito Santo gera gratidão em nosso coração e, por consequência, nosso coração se torna generoso. Atos 4:34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíram terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os depositaram aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Que coisa maravilhosa! Eles não tinham necessidade de nada. Toda a comunidade cristã desse tempo estavam satisfeitas não só apenas com a unção, o poder, o fogo, o poder do reino de Deus, não só as manifestações sobrenaturais dos milagres, mas também eles estavam, meu Deus, a TIM ligando agora, mano, a TIM ligando agora. Eles ligam 24 horas por dia, cara, é incrível isso. Então é uma das coisas maravilhosas que o Espírito Santo gera no coração da igreja. Um coração que é generoso. À medida que o Senhor vai nos abençoando, a gente ajuda as pessoas. Ninguém sentia necessidade de nada. A igreja ajudava não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Eles ajudavam ali com finanças. Hoje em dia na igreja, cara, não sei se na sua igreja é assim, mas quando chega o momento de dízimos e ofertas, até o pastor ele fica ali um pouco receoso com esse momento, porque muitas vezes nós não temos essa generosidade em nosso coração. Muitas vezes nós não temos essa preocupação com as demandas da igreja. Muitas vezes nós não temos a preocupação com o nosso próximo, porque o dinheiro que é investido ali na igreja é o dinheiro que realmente vai ajudar as pessoas. Vai melhorar o som, vai melhorar ali o áudio da igreja, vai melhorar ali o ambiente, as cadeiras que as pessoas sentam, o chão, a limpeza. O dinheiro é usado para comprar materiais de limpeza, comida ali, café, todas as vezes que nós reunimos como igreja, esse dinheiro também é usado para comprar ali alimentos para a igreja. Então realmente esse é um ponto que é o Espírito Santo que gera na igreja. É o Espírito Santo que gera na comunhão dos irmãos, a generosidade. Então, era essa reflexão que eu queria fazer. Eu acho que deu aí quase 30 minutos do nosso tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham sido edificados, ungidos e capacitados pelo Espírito Santo através desses simples vídeos. Se inscreva no canal, ativa o sino, compartilha com seus amigos, familiares que também amam a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima.